Como a cultura Red Pill se apropriou de forma errada de um dos filmes mais subversivos da história. Hoje a gente vai revisitar Matrix e entender um pouco da mensagem por trás de um dos filmes mais icônicos da história do cinema. Imagina você ficar décadas assistindo um grupo utilizar um dos símbolos mais icônicos do cinema para justificar ideais totalmente contrários do que você quis trazer na sua obra. É isso que acontece com Matrix. Criado pelas irmãs Wachowski, duas mulheres trans, o filme acabou sendo integrado em subculturas antifeministas e bem misóginas que se auto-intitulam Red Pill. Mas é aí que mora a ironia. A cultura Red Pill, na verdade, é a personificação da própria Matrix. Matrix se passa em um futuro distópico depois dos humanos perderem uma guerra contra as máquinas que eles mesmos haviam criado. Os humanos haviam ali bloqueado a luz solar e para continuar garantindo a sua existência, as máquinas começaram a utilizar os humanos como fonte de energia, colocando eles ali em máquinas, nos podzinhos, no estado vegetativo, numa matrix na mente deles, enquanto eles absorviam da energia desses corpos para continuar dominando aí o mundo no futuro. Enquanto os humanos estão servindo de bateria ali para aquelas máquinas, as máquinas ocupam a mente deles com a famosa Matrix, que é como se fosse uma realidade virtual que está inserida na cabeça dos seres humanos. Eles não sabem que estão dentro da Matrix, senão a Matrix não funcionaria, esse é um dos detalhes da Matrix. E eles vivem uma vida ilusória como se eles estivessem ali no final do século XX, sem saber que o mundo é só uma grande máquina atualmente na realidade. Existem, no entanto, esses divergentes, que são essas pessoas dentro da Matrix que têm essa sensação estranha de que algo ali não é muito normal. Essa busca do Neo pela verdade, para ele enfrentar esse sentimento de estranheza que ele sente olhando para a realidade dele, levou ele até o Morfeu e a Trinity, que eram líderes de um grupo rebelde também. E o Morfeu, então, dá a escolha definitiva para o Neo, aquela cena icônica que ele oferece a pílula azul, que vai levar o Neo de volta para a realidade, para ele voltar ao seu Thomas Anderson e apagar tudo que aconteceu da memória dele, para ele se imergir de vez na Matrix e acabar com aquela sensação de estranheza. Ou a pílula vermelha, que poderia ser a verdade mais brutal, que tiraria ele do conforto da Matrix, mas pelo menos seria a verdade. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. E essa é a escolha que o Neo faz. Ele toma a pílula vermelha e ele acorda no casulo ali, naquela coisa bizarra que as máquinas tinham construídas na humanidade, pronto para enfrentar ali aquela Matrix. Morfeu acredita ali, né, que Neo seria o escolhido, o homem da profecia que seria capaz de acabar com a guerra entre os homens e as máquinas. Nessa busca para ele saber se ele é realmente o escolhido, o Neo vai até o oráculo, onde ele tem uma conversa maravilhosa com potenciais escolhidos dessa jornada. E uma criança ali fala para ele um dos segredos para ele desvendar a Matrix, que é a famosa frase: Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead, only try to realize the truth. What truth? There is no spoon. There is no spoon? Then you'll see that it is not the spoon that bends, it is only yourself. Só que a jornada do Neo não vai ser nada fácil. Existem ali os agentes Smith, que são programados especificamente
para evitar que a Matrix se corrompa. E uma das formas da Matrix se corromper é que as pessoas descubram que elas estão dentro dessa Matrix e se libertem ali da Matrix. O Morfeu então é capturado por um desses agentes Smith, colocando em risco ali a última cidade humana que existia naquele mundo. O Neo e a Trinity então resolvem, numa missão meio suicida, tentar salvar o Morfeu. E acontece que o Neo é baleado e morre. No entanto, é a crença inabalável da Trinity que traz ele de volta à vida. Neo, I'm not afraid anymore. The Oracle told me that I would fall in love and that the man that I loved would be the one. So you see, you can't be dead. You can't be. Because I love you. A Trinity tinha falado anteriormente com o Oráculo e o Oráculo falou que ela se apaixonaria pelo Escolhido. Levando essa profecia como verdade absoluta, na hora que o Neo é baleado, ela diz que você não pode morrer porque a profecia não foi cumprida e a profecia vai ser cumprida. É nesse segundo que o Neo entende a lição da colher e de como a mente dele moldaria a realidade que ele quisesse ali dentro. Então, quando ele volta a enfrentar os agentes, ele faz aquela cena icônica, que ele para as coisas com a mão, porque ele entendeu que ele é tudo um código de programação e ele pode alterar da forma que ele bem entender. E é nesse momento, então, que o Neo assume o papel do Escolhido oficialmente. Agora vamos entender todos os subtextos que existem nesse filme, que se disfarça de um filme de ação hollywoodiano qualquer. A crítica anticapitalista do filme Matrix não está nas entrelinhas, viu? É bem escancarado desde os primeiros minutos a posição das autoras sobre o assunto. Vamos analisar então a vida do Neo antes de se tornar Neo, quando ele era apenas Thomas Anderson, o funcionário da Matrix. Um indivíduo totalmente desconectado do seu produto de trabalho, da natureza e dos outros indivíduos. Uma descrição exata de alienação que o Karl Marx traz também. Ele passa o dia inteiro confinado naquele cubículo, trabalhando sem sentir nenhum prazer, dessa sensação sufocante e uma angústia que permeia todos os segundos da sua vida. E enquanto ele está preso nessa mesmice dentro da Matrix, fora da Matrix, as máquinas estão literalmente sugando a energia humana para se manterem vivas. E a grande sacada da questão é que os humanos da Matrix não estão nas formas tradicionais de sadismo que se imaginaria uma prisão, mas ela é um ambiente projetado para manter o trabalhador ocupado e dócil. É muito claro perceber também que o controle da Matrix não está somente nas questões econômicas, mas também na própria identidade pessoal. Alguns fãs teorizam que as escritoras colocaram algumas coisas que relacionam com a vivência delas como mulheres trans na sociedade também. E aqui eu vou falar sobre algumas delas bem interessantes. Para o protagonista do filme, ele não é o Thomas Anderson. Aquele nome foi imposto a ele dentro da Matrix. Quando ele se liberta, ele assume assim o nome que ele acha que o representa. As batalhas do Neo não se resumem apenas às batalhas físicas que ele trava com os agentes Smith, mas a maior batalha é a de autoaceitação, dele se tornar o Neo e o escolhido de vez para poder enfrentar as amarras da Matrix, daquelas forças opressoras que querem manter ele como Thomas Anderson. Outra coisa que cita-se muito é a questão das pílulas que o Morfeu oferece para o Matrix. Nessa época, uma das pílulas usadas bastante por mulheres trans era dessa cor marrom avermelhada,
E quando o Neo escolhe tomar a pílula vermelha, é quando ele se liberta e enxerga a verdade. Mas é aqui que entra uma coisa que é difícil de entender na história. Alguns homens de fórum machistas de extrema direita, antifeministas, de alguma forma assistiram Matrix e não entenderam nada. De alguma forma, os Red Pills subverteram o conceito do filme, a ideia de que tomar uma pílula vermelha é ser contra ideias feministas e progressistas das mulheres. É entender mulheres como manipuladoras e que a cultura está oprimindo os homens de alguma forma com o desenvolvimento do feminismo e do direito das mulheres. Com essas ideias, eles se enxergam como grandes rebeldes revolucionários. Eles não entendem que o que eles estão defendendo é exatamente o status quo. Então, como sair da Matrix seria defender o status quo, se as coisas são contraditórias? Se a gente for analisar a obra corretamente, aqueles que se intitulam Red Pill nesses fóruns absurdos, eles são, na verdade, os agentes Smith, códigos programados, sem ideias próprias, que provavelmente estão seguindo um líder, um homem que eles amam e admiram, e cultuam essas ideias feministas que são entediantes de tão comum que são. Então, onde que está a grande revolução dos Red Pills? Onde que está a libertação da Matrix? Não tem, porque eles simplesmente não entenderam o filme e se apropriaram do conceito que é nosso por direito. No fim, para aqueles que têm capacidade de compreender um filme, Matrix traz pra gente uma lição maravilhosa sobre como se libertar das expectativas do mundo e ser fiel à nossa própria identidade, e como isso é libertador e transformador não só da gente, mas do mundo e das pessoas ao redor. E quanto mais pessoas forem autênticas a quem elas realmente são, mais livre e mais longe da Matrix a gente vai estar. Porque a Matrix, ela depende de não ter pluralidade de pensamento e depende de pensamentos opressores. Enfim, obrigado por ter assistido e por fim, saiam da Matrix e assistam Matrix também, que é muito bom, vale muito a pena esse filme, tá?